Bom dia a todos. Agradeço a presença de todos vocês que vieram hoje compartilhar do momento de consagração do fim da primeira parte da pesquisa da Graziella. Eu falo que é a primeira parte porque uma pesquisa ela nunca está encerrada, né? Quando a gente termina a dissertação, a gente continua pensando nela daqui a um tempo. Primeiro você descansa, depois você continua pensando, depois você reformula, depois você faz uma revisão para poder publicar, depois você vai fazer uma revisão para a segunda edição. Então aqui a gente consagra o encerramento de uma primeira fase da jornada. Primeiramente, eu queria agradecer ao professor Túlio César Pereira Machado Martins, que prontamente aceitou o nosso convite para participar desse momento, para trazer suas valiosas considerações para a banca da Graziella. Agradecer a professora Paula Dias Moreira Pena, que já participou da qualificação, já fez apontamentos dos mais preciosos para essa defesa, para a gente chegar nesse momento com o trabalho mais alinhado possível. E parabenizo a Graziella Akel Alvarenga, né? Graziella Akel Alvarenga, pelo trabalho de pesquisa, pela dedicação. Ela entrou para a minha lista de orientações muito fáceis. Ela me mandou uma mensagem outro dia falando que foi fácil trabalhar comigo. Na verdade, é porque foi recíproco. Tem orientações em que a gente precisa gastar um excesso de tempo direcionando o mestrando, direcionando a pesquisa, e você já chegou com a ideia pronta, com o que você queria falar, muito decidida, muito determinada, e isso facilitou imensamente meu trabalho. Então fez parecer para você que foi fácil trabalhar comigo, quando na verdade foi o inverso. Então, eu vou te passar a palavra, Graziella, para que você defenda o seu trabalho, o impacto da desinformação e das bolhas virtuais no Estado Democrático de Direito, uma análise interdisciplinar. Faça a sua apresentação no prazo aí de 20 minutos. Caso extrapole um pouco, não tem problema, eu vou te sinalizando, caso eu extrapole. Depois eu vou passar a palavra para o nosso examinador externo, o professor Dr. Túlio Machado Martins, para ele fazer as considerações dele. Você faz seus comentários, as considerações dele, responde ao que for perguntado. E, por fim, eu passo a palavra à professora doutora Paula Dias Moreira Pena, para que ela também faça as suas considerações e você apresente as suas respostas. Então, com isso, te passo a palavra, fique à vontade. Por 20 minutos, a palavra é sua, Graziella. Obrigada, professora. Bom dia. Gostaria inicialmente de cumprimentar a banca. Cumprimento minha orientadora, a professora doutora Gabriela Oliveira Freitas. Cumprimento também a professora doutora Paula Dias e o professor doutor Túlio Martins, que gentilmente aceitaram o convite para participar desta banca. Cumprimento também os demais presentes aqui na sala virtual. É uma grande honra tê-los todos aqui. Então, como o título já explica, o problema posto na dissertação é a questão de saber o impacto das bolhas virtuais e da desinformação no projeto de Estado Democrático de Direito, e analisar também alguns aspectos da psicologia relacionados a esses dois fenômenos. Pela nossa linha de pesquisa e pela minha área do conhecimento, sendo da área do direito, a parte da psicologia que está no trabalho é apenas uma lente. São algumas reflexões da psicologia que parecem ter relação com a desinformação e com as bolhas virtuais. Mas meu trabalho ele é eminentemente de ciências jurídico-políticas, influência do meu mestrado anterior, e também tem uma base forte filosófica, por influência da minha orientadora, doutora Gabriela, que foi minha professora na disciplina de Filosofia do Direito aqui na FUMEC. Na primeira sessão do trabalho, eu abordei a desinformação e quis primeiro trazer um panorama do contexto atual e tecnológico que estamos vivendo. Eu falei um pouco da sociedade da informação e do fenômeno da pós-verdade, que nada mais é do que um fenômeno cultural e comunicacional em que os fatos objetivos são menos influentes na formação do debate político do que o apelo às emoções e às crenças pessoais. E depois de abordar esse contexto, eu passo para a análise de alguns conceitos dos diversos distúrbios informacionais. Sendo aqui bem sucinta, na pesquisa eu diferencio desinformação de fake news, porque a palavra fake news ela tem sido utilizada vulgarmente como sinônimo de mentira, né? Tudo que acontece, qualquer pessoa chama de fake news.
Mas em um conceito mais técnico, as fake news seriam apenas as informações falsas que imitam visualmente notícias jornalísticas, né? Mas que não atendem normas, processos editoriais, não correspondem ao jornalismo comprometido, porque as fake news são criadas com a finalidade de enganar. Já a desinformação tem um conceito mais amplo. Ela é a informação falsa, criada, divulgada, também com a intenção de enganar pessoas, mas não necessariamente tem essa cara de notícia jornalística. Enfim, depois dessa parte conceitual, como meu tema problema envolve a discussão sobre o impacto desses fenômenos, desinformação e bolhas sociais no Estado Democrático de Direito, eu analiso na segunda sessão do trabalho o projeto de Estado Democrático de Direito mais profundamente e já trazendo o meu marco teórico, que é o conceito de pluralidade de Hannah Arendt. Na visão de Arendt, a verdadeira liberdade política só pode existir em um ambiente onde a pluralidade e a diversidade de opiniões são respeitadas e valorizadas. Na sequência, na seção 3, o trabalho analisa o projeto de Estado Democrático de Direito no regime da informação. E nós vivemos nesse momento em que a internet é um meio essencial de organização de praticamente todas as esferas de atividade dos indivíduos, né? Nós estamos aqui numa banca, né, na internet, no ambiente virtual, e isso transformou totalmente as dinâmicas sociais. E, além disso, na atualidade, as informações se tornaram mercadorias valiosas. Nesse contexto, as Big Techs estão acumulando muito poder, na medida em que elas detêm inúmeras informações dos seus usuários, que, no caso, somos todos nós. Dados pessoais, contatos, dados de navegação, dados de pesquisa, preferências, interesses, dispositivos, dados de conexão, dados de localização, dados relacionados à comunicação, enfim. Com todos esses dados, elas conseguem exercer uma vigilância digital sobre as pessoas. Os algoritmos de inteligência artificial traçam o perfil dos usuários e selecionam os conteúdos para apresentar para eles. Então, nesse aspecto, há uma nítida possibilidade de manipulação de ideias e de comportamentos dos indivíduos. Aí, no trabalho, eu faço uma relação do panóptico de Benjamin Betton com o novo panóptico digital. O panóptico de Betton é uma metáfora de um prédio, uma construção que tem um formato de anel, e no meio tem uma torre, né, no meio desse anel, e essa construção ela é pensada para estabelecimentos prisionais, hospitais, até escolas, que são ambientes em que existe um objetivo de vigiar e controlar, porque dessa torre central, lá do meio, é possível ver todas as celas que a contornam naquele anel, mas quem está dentro da cela tem sua visão limitada, porque entre as celas tem paredes, né? Então, o encarcerado, o estudante ou o operário, ele não consegue se comunicar com quem está ao lado dele. E aqui a gente lembra da crítica de Montesquieu, no sentido de que o isolamento ele é uma característica da tirania. Então, ali estão todos com a constante sensação de vigilância, ainda que eventualmente ninguém esteja dentro da torre, os encarcerados agem de forma disciplinada. Na lógica do panoptismo, cada ator está sozinho, individualizado e constantemente visível, sendo essa visibilidade a armadilha do controle. Essa foi a crítica de Foucault à biopolítica, ali que desde o século XVII iniciou como uma forma de poder com um controle excessivo sobre os corpos. Agora a gente pula para os dias atuais, né? Temos superficialidade nas redes sociais, uma guerra por likes, um materialismo exacerbado, que além de trazerem um certo esvaziamento do espaço público e das discussões políticas, leva os indivíduos a uma superexposição de sua vida privada. E com isso, as Big Techs estão manifestando uma forma de poder bem diferente. A vigilância, né, ela não é mais física, o controle não é mais sobre os corpos. Em contraposição à biopolítica, que Foucault criticou, nós temos agora a psicopolítica. O poder ele foi deslocado para o controle das mentes e do pensamento. E o pior é que o indivíduo ele não se sente uma prisão. Ele não vê suas celas e ele acredita que é livre.
Além disso, a visibilidade hoje ela não é imposta ao sujeito, porque ele próprio se coloca no foco de luz, ele próprio posta, ele próprio se mostra, ou utiliza todas essas ferramentas, né, que acabam com a privacidade dele. Por isso, Shu Han fala que no novo panóptico digital é ainda mais eficiente, porque nele as informações são fornecidas voluntariamente pelo indivíduo dominado. Aí, no tópico seguinte, ainda abordando o Estado Democrático de Direito na sociedade da informação, eu falo um pouco da noção de capitalismo de vigilância, que é muito explorada por Shoshana Zuboff. O capitalismo de vigilância, ele se manifesta como um novo sistema econômico em que a experiência humana ela é transformada em dados comportamentais. Esses dados são coletados em grandes volumes, processados por inteligência artificial e vendidos em mercados que buscam prever e influenciar o comportamento do futuro. E, na sequência, eu analiso alguns aspectos filosóficos sobre verdade e a sua construção nos espaços públicos, e aí eu concluo que a realidade está intimamente conectada ao debate público, porque é no espaço público que as experiências e opiniões individuais adquirem um caráter coletivo e compartilhado. Nesse capítulo também é recordada a alegoria da caverna de Platão, que fala da ignorância do homem e da tendência ao dogmatismo. Porque o estado de crença ele é muito mais confortável do que o estado de dúvida. Porém, a dúvida ela revela no ser humano a humildade intelectual, a curiosidade. E aqui eu peço licença aqui para citar um trecho de Hannah Arendt, que diz o seguinte: foi a dúvida sobre o que o homem percebia com os próprios olhos, bem como a conduta ativa sobre o conhecimento, que trouxe a esperança de se alcançar um conhecimento verdadeiro. Então, nessa sessão, eu concluo que a curiosidade e o pensamento crítico são aliados indispensáveis na construção de uma sociedade mais justa, plural e aberta à diversidade de ideias. Por fim, na última sessão do desenvolvimento, é realizada aquela proposta de trazer uma lente da psicologia para o trabalho. Então, eu observei, por exemplo, que a psicologia das massas de Freud tem muitas lições que se aplicam à sociedade atual, inclusive as bolhas virtuais e a desinformação. Vou destacar aqui a conexão que existe na massa entre os seus membros e também a conexão entre cada membro com a figura do líder. Além disso, na massa, o indivíduo ele perde muitas vezes a racionalidade, a objetividade individual e fica mais suscetível a acreditar em informações falsas. Por fim, o comportamento do indivíduo dentro da massa ele é completamente diferente. O indivíduo na massa ele é capaz de fazer coisas que sozinho ele jamais faria. Todas essas características da massa eu concluo que parecem estar presentes nas bolhas virtuais da nossa sociedade polarizada. Além da psicologia das massas, eu também trouxe alguns aspectos da psicologia social, né, e de todos os viés psicológicos, eu quero destacar aqui o viés da confirmação, que é a tendência de nós recebermos melhor as informações que confirmam nossas prévias opiniões. Essa é basicamente a lógica dos algoritmos de inteligência artificial. Quando eles traçam o perfil dos usuários, né, com a intenção de mantê-los usuários ativos, de melhorar a experiência, né? Então, se você entra num site de pesquisa, aquele site te dá respostas que corroboram a sua opinião. Então, ele te direciona para páginas e reportagens da sua linha de pensamento. Você tende a achar que aquela pesquisa foi satisfatória e a voltar, e se consolidar como usuário, que é o objetivo principal de todas essas empresas. Mas, por outro lado, isso facilita a criação de bolhas, casulos informacionais, né? Câmaras de eco. E, naturalmente, isso traz uma maior polarização e diminuição do debate público plural, porque os extremos, normalmente eles não conseguem dialogar. E aqui, novamente, a gente toca no ponto do prejuízo à pluralidade e, consequentemente, à democracia. Por isso, esse viés da psicologia social tem muita pertinência para o nosso estudo. Outro viés psicológico muito relevante é o viés da conformidade, né? Os nomes são parecidos, mas são diferentes, né? O viés da conformidade, ele reflete a tendência humana de nos conformarmos com o grupo em que estamos inseridos, uma espécie de busca de validação social. E aí no trabalho é citado um estudo científico clássico de Salomon Asch. Resumindo, nesse estudo, eles pediam para os participantes relacionarem algumas linhas com outras linhas de igual tamanho.
E havia ali falsos participantes que, propositalmente, em alguns momentos, todos davam uma resposta errada. E o resultado do estudo foi que a maioria dos participantes, pelo menos uma vez, abandonou as evidências de seu próprio julgamento para se conformar com a resposta errada do grupo. E essa conformidade, eu anotei no trabalho, ela tem traços tribais. Pensando assim, numa sociedade pré-histórica, a adoção da cultura da tribo seria um fator que ajudaria a aceitação do indivíduo na tribo, de modo que ele poderia se beneficiar das vantagens de vida em sociedade, que é crucial para a sobrevivência humana. Então, doutores, para encerrar, fica muito evidente no estudo que os novos desafios refletem antigos problemas da humanidade, né, como vieses psicológicos, dogmatismos sociais, mas agora com a novidade, com o impulso da manipulação dos algoritmos. Então, esse trabalho ele não se limita a culpabilizar as big techs por todos os problemas atuais, né? O trabalho ele reconhece a influência negativa dos algoritmos que podem manipular os indivíduos, atrapalhando a participação autêntica e autônoma dos cidadãos na política, mas também compreende que são questões antigas, que sempre permearam a história da humanidade, e que tão importante quanto se desalienar da influência algorítmica é se desalienar das coerções sociais, né? Tomar consciência das nossas limitações enquanto um animal social. Então, na conclusão, eu trago algumas sugestões para lidar com a problemática. Inicialmente, é extremamente recomendada a educação midiática. As pessoas precisam aprender a lidar com as novas tecnologias, fazer checagem de fatos, buscar fontes mais confiáveis, antes de absorver e repassar as informações. A educação também pode ajudar na conscientização coletiva sobre essas coerções invisíveis promovidas pelas plataformas digitais e algoritmos de inteligência artificial. E no meu trabalho, como eu trouxe essa lente da psicologia, eu proponho também a conscientização sobre as falhas cognitivas psicológicas provenientes da natureza social do homem. Isso, com certeza, vai ajudar no processo de desalienação dos indivíduos, porque se nós, né, não conhecermos nossas barreiras psicológicas, fica mais difícil, né, nos desviarmos dela e termos um raciocínio crítico que vai para além do nosso casulo. E, especificamente, sobre os algoritmos, né, a gente adota aqui a sugestão do professor Cassius Ten, que é a arquitetura de serendipidade, que nada mais é do que a utilização dos próprios algoritmos para expor os indivíduos e os usuários a informações diversas e inesperadas, né, e contrárias, né, ao que eles já pensam. Além disso, é possível utilizar os algoritmos para ajudar no combate à desinformação, né? Os algoritmos podem ajudar a identificar e sinalizar, né, possíveis desinformações. Ainda falando de algoritmos, né, é essencial a transparência, né, um esclarecimento básico sobre o seu funcionamento e o acesso dos usuários aos critérios de escolha dos conteúdos que lhes são apresentados, fortalecendo também a liberdade de escolha para reduzir a manipulação nesses ambientes. Naturalmente, para isso é urgente a regulamentação das big techs no Brasil, né, principalmente aquelas que não atuam de forma transparente. E eu concluo, por fim, que também temos que aproveitar as partes boas das novas tecnologias para fomentar a democracia, com mais exercícios de democracia direta, com criação de mais espaços públicos. Então, ao invés de segmentar a sociedade com bolhas virtuais, é possível utilizar a internet para aumentar espaços de debates públicos plurais em ambientes virtuais, com diversidades de vozes, perspectivas. A proposta, então, é que a esfera pública, e agora a internet, seja um lugar onde as diferenças se encontram. Então é isso. Essa foi minha apresentação inicial. Espero que contribua para ampliar o entendimento e incentivar a pluralidade. Obrigada. Parabéns pela apresentação, Graziela. Observou o tempo com tranquilidade. Com isso, agradeço mais uma vez a presença, o aceite, a disponibilidade em participar, ler seu trabalho, trazer suas considerações ao professor doutor Túlio César Pereira Machado Martins. Já adianto que eu tenho certeza que vai trazer contribuições valiosas e fico muito feliz em recebê-lo na FUMEC, retornando à casa, né, pelo que eu vi, fez mestrado com a gente,
muito antes não, porque senão parece que a gente está ficando velho, mas um pouco antes de eu ingressar na universidade, então não tive oportunidade de conhecê-lo anteriormente, mas fico muito feliz quando um egresso nosso retorna, né? Quer dizer que deu continuidade à trajetória acadêmica, que a gente foi uma boa porta de entrada. Então, seja muito bem-vindo de volta, professor Túlio. Fique à vontade para fazer suas considerações. Boa tarde, bom dia ainda, né? Bom dia, senhoras e senhores. Professor, eu que agradeço, né, a oportunidade. E a Graziela tinha falado que meu áudio estava ruim. Melhorou? É porque eu mudei o fone, mais ou menos. Vou tentar falar mais alto. A satisfação é minha, professora Gabriela, de retornar a casa. Né? O mestrado aí na FUMEC me abriu muitas portas, né, na área acadêmica, questões profissionais também. Então, tenho muita gratidão com a escola e, né, é um prazer. Eu que agradeço o convite. Também cumprimentar a professora Paula, tá? Né, já que estamos todos aqui fazendo parte dessa banca. E, Graziela, primeiramente, parabenizá-la não só pela escolha do tema, né, eu acho que a gente precisa avançar muito nessa discussão, né, e enfrentou de forma corajosa, né, se enveredou até por uma área que não é sua formação primária. Né? Acredito que a sua orientadora tem até auxiliado muito nisso. Teve a coragem de se enveredar aí na psicologia, né, e fazer uma pesquisa interdisciplinar, que é algo não tão simples de ser feito. Né? Então, parabéns pela coragem, né, pela escolha do tema. Te parabenizar pela escrita, né, pela clareza da sua escrita. É muito bom, né, professor Gabriela, quando a gente escuta isso, que a orientação foi tranquila, porque quando a gente vai orientar ainda mais temas tão espinhosos assim, é bom quando o aluno se dedica e tem essa facilidade. Talvez até parece que se conectaram bem, né? Teve um diálogo interessante com a sua orientadora. Né? Isso é muito bom para o trabalho, né, dar certo. Sua apresentação foi tão boa que muitas das perguntas que eu faria, né, já foram até respondidas. Falou aí ao final que espera que tenha contribuído, de fato contribuiu, né, para aclarar alguns temas. Vou fazer algumas considerações e algumas perguntas, até para te dar a oportunidade de falar mais sobre o tema. Né? Né, esse tempo de dedicação, ter a oportunidade de falar sobre, né, e até algumas proposições nisso que a professora Gabriela falou de pesquisas futuras, né, que tem alguns desdobramentos desse trabalho, principalmente adianto, né, a parte prática disso, né, alguns estudos de caso, que a gente está tendo muito caso hoje em dia. Né? Bem, gostei da escolha do tema, né, já falei a questão de como o tema foi trabalhado, porque a discussão, se for só jurídica, ela para rápido demais. E é muito simples a resposta que tem que ser regulado, mas como, quem, quando, né, quais os limites? Né? Porque, ao mesmo tempo que a gente está hoje na sociedade da informação, tem um fenômeno muito estranho que as pessoas não se dão ao trabalho de ler mais. Elas estão satisfeitas de verem um vídeo de 15 segundos e ser expert no assunto. Né? Não sei se já enfrentaram isso, terem discussões de gente que só está lendo link de notícia e está especialista no tema. Então, ao mesmo tempo que a gente caminha para a sociedade de informação, tem alguma mudança maluca aí que as pessoas não se dão ao trabalho de aprofundar e ter opinião sobre aquilo. Né? E ainda com esses vieses, né, principalmente o de confirmação, as pessoas não aprofundam no tema, enquanto pessoas que falam a mesma coisa, às vezes até o erro propagado tem a mesma fonte de notícia, né? Vou chamar de notícia, tá, Grazi? Mas eu sei que não seria exatamente as fake news com aquele objetivo, mas elas têm a mesma fonte de informação e acabam concordando de algo que não foi amadurecido suficientemente. E aí, interessantíssima a ideia da pós-verdade, para a gente tentar entender para onde a gente está indo. Né? Assim, e a gente está numa situação curiosa e da forma como tem sido tratada a ofensa à honra, as pessoas estão se incomodando da gente falar a verdade. Então, às vezes, até para ser socialmente aceito, a gente precisa esse fenômeno de ignorar as evidências e simplesmente dizer aquilo que socialmente é aceito, e não o que a gente percebe. Né? A falseabilidade, eu gostei muito da citação lá que deu o tom do seu trabalho, inclusive, né, lá do Popper, no começo, porque a lógica do conhecimento é poder ser falseável. Né? A gente precisa ter aberturas, e principalmente numa sociedade democrática, aberturas democráticas para questionar verdades. E parece que está acontecendo o oposto. Né? E aí, uma coisa que eu achei muito interessante que você fez pegou literatura, não vou falar de tradicional, não seria, mas os clássicos, né, os entendimentos clássicos, né, vai lá da filosofia clássica para tratar de problemas recentes. Né? Então, é interessante, porque o ser humano é o mesmo, né, talvez agora intensificando alguns problemas.
E gostei muito do Churran, quando fala lá do panóptico digital, para fazer essa ponte, inclusive. Né? Então, você conseguiu conciliar isso, trouxe autores, né, com visões históricas diferentes, clássicas, para falar de um problema atual, e o Churran vai trazer isso, né, o panóptico digital. É interessante essa virada. Vou fazer uma consideração que ela é singela, assim, em termos de contribuição para o trabalho, mas pensando na parte metodológica, professora Gabriela, é só uma questão assim, de pesquisa, de questão metodológica, talvez, mas é porque quando fala lá o impacto da desinformação no seu título, a palavra impacto, né, em pesquisa científica, ela tem um sentido muito próprio. Inclusive, ela tem uma metodologia específica, né, que é a questão de ter o contrafactual, né, eu tenho que estudar causa e consequência, né, e não foi a metodologia exatamente que você utilizou no seu trabalho. Né? E eu entendo que no direito a gente usa, né, a questão do impacto, seria esse reflexo. Né? E aí eu queria te sugerir, Graziela, talvez pensar num sinônimo para isso. Né? Talvez reflexos, né, mas algo mais compatível, né, com a metodologia que foi utilizada, talvez os efeitos da desinformação, das bolhas virtuais, seria mais adequado. Gostei dos dois pontos centrais, né, desinformação e bolhas virtuais. Acho que a gente precisa avançar muito nessas conceituações, né? Acho que a discussão ela é enriquecida quando a gente entende que são fenômenos distintos, principalmente fake news, porque hoje tudo é fake news, né? Mas assim, a intencionalidade importa, o formato importa, né? Então acho que isso é uma contribuição para o seu trabalho também, sistematizar essa conceituação. Falou do seu trabalho, tem lá na introdução, falando um pouco do estado atual do Brasil, e de fato, né, a gente não avançou muito na discussão, há projetos, né, de regulamentação, talvez alguma inovação lá com a Lei de Acesso à Informação, com a LGPD, em âmbito internacional com a GPDR, mas de fato é uma grande discussão hoje. Tanto que nas eleições recentes dos Estados Unidos voltou à tona, né, assim, e a influência das Big Techs numa eleição dos Estados Unidos e a forma como elas elegeram previamente um candidato. E aí, disso tudo, quer dizer, professora Gabriela, posso fazer as perguntas e ela responde ao final? Pode ser? Gabriela, se puder Do jeito anotar, que né? você preferir, professor Túlio, pode ficar à vontade. Se quiser já fazer de forma mais dialogada, se quiser fazer as perguntas primeiro, ela responde ao final, pode ficar à vontade. Do jeito que você preferir. Pode falar algumas perguntas, e aí, né, se tiver a ordem de responder até, eu estou partindo das anotações que eu fiz no próprio trabalho. Né, eu gostei que você já respondeu até a questão da desinformação em relação às bolhas virtuais. Acho que vale a pena você continuar investigando isso, né, em pesquisas científicas posteriormente. Uma coisa que não veio na sua fala, eu queria te ouvir mais sobre como a noção de democracia deliberativa do Habermas pode contribuir para diminuir esses efeitos das bolhas virtuais da desinformação no debate público. Aquela lógica lá da democracia deliberativa, né, do Habermas, como é que isso poderia melhorar, né, ou não sei se diminuir, né, a gente trazer possíveis soluções, né, para essas bolhas virtuais, dentro também da lógica e do risco, né, a necessidade da eterna vigilância para não acabar em censura ou restrição indevida dos debates públicos. Então, a primeira pergunta, falar queria te ouvir um pouco mais, Graziela, sobre essa noção habermasiana. Uma coisa que eu achei interessante que você já respondeu sobre os viéses cognitivos, né, se eles são tão eficáveis, se haveria uma forma de fortalecer a autocrítica, né, se teria um aspecto positivo, né, porque os negativos a gente consegue facilmente identificar, né, mas os positivos não, mas você já trouxe isso um pouco na sua fala. No capítulo 2.2, capítulo 2.2, você trouxe lá o conceito da desinformação, fake news e outros distúrbios informacionais. Eu nunca tinha ouvido falar do distúrbio, né, utilizando essa expressão para falar das outras formas, né, de desinformação, né, e aí eu fiz uma pesquisa, achei alguns autores que eles vão tratar de desordem informacional. Até posso te passar depois, Gabriela, uma
Claire Baldrige, que ela vai falar que, na verdade, seriam a desordem das informações, que ela intencionalmente é misturada, né? Assim, não necessariamente uma mentira, mas uma verdade contada pela metade, ou intencionalmente desviada, daqueles 3 conceitos que já estão no seu trabalho. E eu queria te sugerir, em vez de tratar como distúrbio, né, como uma disfunção, talvez tratar com o termo desordem, né, que tem aí na literatura. Legal a questão do discurso da pós-verdade, né, de Oxford, quando você trata a conceituação, porque, de fato, ele foi o primeiro, não foi o primeiro, mas ele foi o mais relevante nessa discussão, porque dicionarizou, né, a questão da pós-verdade. Né? E aí eu já tinha lido um artigo anterior, do Case, Ralph Case, ele vai falar da pós-verdade, ele é de 2004, é anterior a aparecer na Oxford, e também fica a sugestão que é um tema excelente para discussão, né? Porque pós-verdade, se for olhar coloquialmente, parece até algo positivo. Né? Seria algo que a essência da verdade é exatamente o oposto. Esse descompromisso com a verdade, né? Mas aí talvez faça sentido citar o Case também, que ele é anterior, né? Mas de fato quem cunhou o termo e dicionarizou foi Oxford, né? E deu repercussão mundial a partir daí, né? Com relação não só ao debate político, mas também à opinião pública. Aí eu já falei do título, falei a citação do Karl Popper lá do começo, eu achei bastante interessante, e ela deu tom da leitura, porque ela trata do reconhecimento da falibilidade humana, né, no diálogo. Então, exatamente por isso a gente precisa de diálogo. E aí essas bolhas tecnológicas, né, esse isolamento de grupos que concordam em si, como que se empobrece. E aí até você trata lá no seu trabalho sobre a regulação, né, e aí eu fiquei em dúvida, assim, porque não sei se sua metodologia te permite falar que o caminho seria regulação. Até porque eu acho que a grande contribuição do seu trabalho é partir para o viés psicológico, né? Porque a gente precisa entender o fenômeno ainda. Né? Então, se a gente regular antes de entender, pode ser que a gente prejudique ainda mais, né? A gente não chegue a essa conclusão. E aí, essa solução. E aí, partindo até dos autores que foram citados ao longo do texto, a Hannah Arendt e outros tantos, será que o progresso democrático, nesses casos, não seria mais associado à autocorreção e autocrítica? A gente precisa entender o fenômeno primeiro, capacitar as pessoas, dar acesso às pessoas à informação, né, com todas as ressalvas, porque a gente sabe que tem gente hoje que só lê link, né, igual eu já falei, né, antes. Mas será que o caminho não seria, né, um progresso democrático de autocorreção, de autocrítica, né, até de capacitação dessas pessoas para se questionar antes de ficar replicando notícias que não têm conhecimento da fonte, ou não, sei lá, não beber detergente que viu na internet que ajuda a emagrecer, assim, essas informações malucas que rodam na internet, às vezes com um objetivo de piada, ou às vezes com um objetivo muito claro de prejudicar alguém. Será que não era, antes de tudo, a gente entender o fenômeno e avançar? Eu digo até pela sua metodologia, tá, Graziela? Porque me parece que, assim, para a gente entrar no debate da regulação, a gente sequer tem pleno conhecimento do problema, né? Então, será que não era melhor a gente voltar um passo atrás, usar a psicologia, usar a economia comportamental, né? Usar a filosofia, entender o problema do ser humano, né? Essa carência de informação, para depois a gente pensar se é o caso de regular, né? Para não ter o risco de prejudicar em vez de avançar na discussão. Tá certo? Bem, eram essas minhas contribuições, professora Gabriela, né? Devolvo a palavra. Obrigado. Muito obrigado, professor Túlio. Já tinha adiantado antes que eu sabia que vinha contribuição boa, mas vieram contribuições excelentes, né? Deixou aí alguns pepinos para Grazi poder responder. Mas eu só vou aproveitar para eu fazer uma ressalva, porque eu não posso levar a culpa por uma coisa que não é minha. O viés da filosofia é culpa minha dentro do trabalho da Graziela. Só que o nosso programa de pós-graduação me lançou assim numa fogueira que eu não tenho tido como escapar, que trouxe uma professora com formação em Direito e formação em Psicologia para dentro do nosso programa. Então, a gente tem tido disciplinas que fazem essa análise psicológica de aspectos do direito, e aí eu estou sendo obrigada a ler coisas que eu não estava preparada para ler,
tá? A professora Paula é que é culpada do Freud dentro do trabalho da Graziella. Então, só para eu não levar uma culpa que não é minha, né? Para eu não levar os méritos todos aí da orientação, que só metade que é meu. Excelente iniciativa e vários problemas do direito. Eu particularmente estudo uma parte da economia comportamental, de regulação, que é a análise de impacto regulatório. E muitas das vezes, até por isso da pergunta, o primeiro nível de pergunta é assim, será que vale a pena o Estado? Será que não vai atrapalhar? Né? O primeiro nível da análise de impacto regulatório é assim, e se o Estado não fizer nada? Será que ele vai ajudar ou atrapalhar? Não, algumas coisas precisam ficar claras, igual a Graça colocou muito bem no trabalho dela. Transparência tem que constar em algum lugar. O sujeito que quiser a informação, ele consegue achar, né? Eu não vou partir do pressuposto que ele não vai querer ler, mas alguém pode querer, né? Isso, de fato, não é claro, né? A gente está aí sujeito a virar fonte de informação para as empresas fazerem o que quiser. Não, e eu acho incrível que a gente tenha esse diálogo que é interdisciplinar e que é difícil de fazer, como você falou no começo da sua abordagem, porque a gente do direito tem uma mania irritante. Eu quero uma lei que resolve um problema. Eu quero mudar um julgado do STF, mas eu não quero saber por que aquilo é um problema, né? Aí, de repente, a professora Paula vem e joga essa luz dentro do nosso programa, eu falo que eu tenho vontade de matricular em toda a disciplina dela. Ainda estou avaliando eu já tanto que vai pegar bem uma professora fazer a matéria da outra, sabe? Eu ainda estou nessa avaliação. Professor Gabriela, monta a disciplina conjunta e eu vou ser o aluno da primeira fileira. Aí, ó, já ficou bom demais. Nossa, vai vir na aula junto com a gente, né? Vamos fazer uma disciplina tripla. Douglas Norton, um economista, ele sempre fala que lei não traz mudança, ele não gera mudança, mas ele acelera a mudança. Se não tiver contexto social, não adianta, a lei não muda a realidade. Exatamente. Né? Então, aquela história de lei que não pega é por isso. Assim, tem essa compreensão de onde a gente está. Né? E é uma dificuldade, porque isso a gente não aprende na graduação. Né? Pelo visto, a Graziella e a turma dela teve a felicidade de aprender no mestrado. Mas obrigada pelas considerações. O seu problema, Graziella, é que seu debate a gente poderia aqui abrir uma cerveja, uma garrafa de vinho e continuar debatendo ele para o resto do dia. Mas eu vou te deixar responder as perguntas e vou te poupar de roubar todo o seu dia com o seu próprio debate. Fica à vontade, querida. Gostaria de agradecer ao professor Dr. Túlio. Muito obrigada pelas considerações. Os comentários foram realmente muito ricos. Vou começar, né, pegar o gancho aí nessa questão da regulação. Sobre a necessidade de regulamentação, eu queria aqui destacar que ela não foi o principal foco do trabalho, né? Essa foi uma conclusão, digamos assim, intermediária, que decorreu da própria dificuldade metodológica da pesquisa, né? Eu fui atrás da legislação vigente e constatei uma ausência de normas, né? Então, ela foi uma contextualização e uma conclusão intermediária, e foi mencionada pontualmente ali no desenvolvimento, né? Eu coloquei em notas de rodapé os artigos que eu encontrei do Marco Civil da Internet, do projeto de lei, mas eu não quis focar tanto na questão legislativa, né? E exaurir, mesmo assim, de uma forma comparada, porque o projeto de lei, né, ele está tramitando e a gente nunca sabe como que vai se resolver, né? Ele pode ser engavetado, o texto pode sofrer emendas, alterações, e aí eu acho que não faria sentido eu fazer um trabalho minucioso sobre um projeto de lei, para depois, né, perder aquele trabalho, se ele sofre muitas, né, alterações, e também porque eu achei que ficaria muito descritivo, né, uma análise, assim, puramente legislativa, e o meu trabalho, ele foi naturalmente ganhando esse corpo da psicologia, da filosofia, ele é um trabalho mais teórico, né, que daí porque que ele ficou mais teórico mesmo, né, sem estudo de casos, sem levar para esse lado mais de uma pesquisa mais prática e também sem levar para esse lado do direito positivo, né, mas a gente conclui sim pela necessidade de regulamentação como uma das inúmeras outras sugestões, né, inclusive o foco, né, central, o trabalho bateu muito, foi na necessidade de desalienação do indivíduo, dos viés psicológicos, desalienação dos algoritmos, né, porque né, existem pessoas que ainda nem sabem, né, como essa lógica dos algoritmos funciona. Então, a gente bateu pela necessidade de educação midiática, né, e pelo aumento de espaços plurais, aumento de espaços democráticos, né, e
Mas foi isso. Sobre o título, né? Realmente é sempre uma dificuldade. O título ele foi alterado muitas vezes durante, né, o trabalho. Até aí Desculpa, vou até quebrar o protocolo, eu não sei se eu fui claro, mas o título ficou muito claro. E aí é uma questão muito formal, sabe? Só porque a palavra impacto tem um sentido muito próprio em metodologia. Mas o título está muito claro e você conseguiu cumprir o que você propôs do título, na introdução, e trazer, né, a questão das bolhas, da desinformação. É só porque é a palavra impacto, sabe? Que ela tem um sentido muito... Não, sim, com certeza. Então, assim, eu cheguei a alterar algumas vezes, mas aí a gente até adotou aí a palavra interdisciplinar, né? Porque eu achei que, né, com a formação do trabalho, a gente viu que ele não era só direito, que ele não era só direito com psicologia, que ele tinha muita filosofia, então a gente preferiu, né, usar essa palavra aí, interdisciplinar. Mas eu agradeço sobre a sugestão, né, sobre o título, sobre o elogio também, e principalmente da palavra impacto, né? Eu vou considerá-lo. Muito obrigada. Sobre também a terminologia lá dos distúrbios informacionais, eu já anotei aqui, achei interessante, e vou querer também, sim, essa indicação, né, do autor, e acho que indicações bibliográficas são sempre muito bem-vindas, e o trabalho está sempre em andamento, como a professora Gabriela falou, né, e como o professor Túlio falou, né, dos desdobramentos dessa pesquisa. Eu acho que ele não se encerra aqui hoje, realmente. Eu senti isso quando eu estava fazendo a pesquisa, que toda vez que eu sentava, eu escrevia e surgia, assim, o texto aumentava, e surgiam autores, surgiam temas, né, microtemas aqui dentro, mas realmente acho que muitas questões vão ter que ser desdobradas, né, assim, futuramente, essa parte legislativa, né, como os limites, acho que realmente seria um novo trabalho, né, daria aí para uma tese de doutorado, talvez, mas é isso, que mais aqui, deixa eu ver, sobre a democracia deliberativa de Habermas, né, eu entendo que ela é, sim, um caminho para diminuir os efeitos nocivos das bolhas virtuais e da desinformação. No trabalho, eu abordo a teoria do agir comunicativo de Habermas, que fala, né, que a esfera pública deve ser um local, um espaço de diálogo racional e plural. Então, o diálogo racional, ele diminui também a desinformação, porque no trabalho eu faço essa relação de como emoções e crenças, elas afastam o sujeito da racionalidade e como elas fazem o sensacionalismo triunfar, né, abrindo caminho para a desinformação. Além disso, Habermas também fala, né, do respeito à diversidade, que é o oposto que a gente vive nas bolhas virtuais, né, que as pessoas estão vivendo em câmaras de eco, reproduzindo apenas ideias semelhantes. E o Habermas também, ele fala né, que o comportamento racional do indivíduo, ele vai vir da disposição da pessoa de se libertar do auto-engano, né? Que é essa mesma lógica, né? Então, a lógica de Habermas toca nos dois pontos principais aqui do trabalho, que é a necessidade de um debate racional e plural, e também a necessidade de desalienação do indivíduo das próprias ilusões, né? A emancipação do indivíduo, né? O que é muito engraçado porque o Habermas, ele é um filósofo da nossa atualidade, ele, se eu não me engano, ele está vivo com 95 anos, mas ele fala que até hoje a promessa do iluminismo de trazer, né, a razão, né, ainda não se cumpriu na sociedade atual. E no trabalho a gente aborda também, né, o iluminismo, que foi o período ali do século XVIII, como uma era de emancipação intelectual e racional, que foi voltada para a libertação do pensamento humano, do dogmatismo. Foi um período crucial, né, para criticar o dogmatismo, e tinha até o lema do esclarecimento, né, que Kant difundiu, era o ouse saber. Então, essa questão está ali, né, desde o iluminismo, e, na verdade, como a gente falou, está ali desde Platão, né, a alegoria da caverna de Platão, né, que ela consta lá no livro da República de Platão, que é um livro assim de antes de Cristo. Então, e já falava dessa tendência ao dogmatismo social, né? No trabalho
eu falo do mito da caverna de Platão, né? Para quem não se lembra, os prisioneiros ficam dentro de uma caverna, né? E eles ali crescem desde crianças aprisionados com correntes, algemados, assim, de forma que eles só conseguem olhar para uma parede. E nessa parede são projetadas sombras, né? Atrás dos prisioneiros tem um muro, uma mureta, e atrás dessa mureta tem ali uma fogueira, uma chama de luz, e os prisioneiros ficam ali olhando para a parede e outras pessoas, né, vão ali manipulando esses indivíduos, passando com objetos, vozes ali, né, por cima dessa mureta, de forma que a sombra desses objetos é projetada ali na parede da caverna. E os indivíduos, eles estão ali aprisionados, só conhecem aqueles objetos. Eles nunca tiveram uma vida no mundo real, no mundo lá fora daquela caverna, nunca nem viram os objetos diretamente, eles só conhecem as sombras dos objetos. Então, isso, né, está lá no livro de Platão, que é antes de 300 anos antes de Cristo, que ainda é um diálogo de Sócrates, ainda mais, né, anterior. Então, eles falam dessa tendência ao dogmatismo, porque o próprio prisioneiro, ele está ali e ele acredita naquela realidade. Aí, um prisioneiro, né, nesse diálogo de Sócrates, um prisioneiro, ele fica curioso, ele tem uma inquietude, ele começa a querer sair dessa caverna, né? Ele começa a duvidar, a questionar, e quando ele chega na luz, né, quando ele se liberta, se solta, depois de um processo assim, dificultoso, ele chega na luz, ele não consegue enxergar, porque a luz do sol cega os olhos dele. E aí o Sócrates faz algumas perguntas lá, acho que é com Glauco, se eu não me engano, esse diálogo, e ele pergunta, mas e se esse prisioneiro voltasse para dentro da caverna e quisesse libertar os outros? O que eles fariam? Ah, com certeza eles matariam esse prisioneiro que foi ali em cima. Eu falo, tá vendo? Primeiro que ele ia chegar lá embaixo da caverna sem conseguir enxergar, porque ele ia se habituar os olhos à luz, e quando ele chegasse na escuridão, ele não ia enxergar nada. Então, ele seria até um alvo de um deboche. Olha, ele não está nem enxergando, a luz fez mal para os olhos dele. Então, quando ele chegasse lá embaixo e tentasse libertar os outros, era capaz até dele ser morto, porque o ser humano, ele tem aquela tendência de se manter, né, naquele dogmatismo. E eu achei muito engraçado, né, pensar nessa mureta ali, com os objetos passando e manipulando os indivíduos que estão, os prisioneiros. Eu pensei, gente, será que esses seriam os algoritmos que estão ali manipulando e escolhendo o que nós estamos vendo? Mas, enfim, é só uma alegoria, né? É uma metáfora, mas que mostra que essa tendência humana é muito antiga, né? Essa tendência ao dogmatismo, e são questões muito pertinentes da nossa sociedade, acho que por isso que esse mito da caverna ele é tão famoso, e até hoje ele é utilizado. Mas deixa eu ver aqui o que mais que o professor Túlio falou, né? Regulação, né? Título, democracia de Habermas. Bom, então acho que é isso. Muito obrigada pelas sugestões, pelos elogios, né? Vão ser todas consideradas aqui. Satisfeito, professor Túlio? Mais alguma consideração, mais alguma pergunta? Gabriela, só parabenizando novamente, gostei muito da sua explicação da caverna de Platão, inclusive. Né? Ela não tinha sido tão clara no texto, não tinha entendido muito o ponto, mas quando você falou a questão do dogmatismo, ligando com os viés, ficou bem interessante. Professor Gabriela, estou satisfeito. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigada, professor Túlio, pelas suas considerações. Ô, Grazi, em relação ao título, só para fazer também quebrando mais um protocolo, o professor Túlio trouxe essa consideração, e é tão bom fazer banca, né? Porque tem coisas que às vezes a gente não parou para pensar, e de fato, quando a gente está usando só a palavra impacto, ela está trazendo um sentido de que você vai analisar coisas que, na verdade, você não vai analisar no seu caso. Então, se a gente trocasse a palavra impacto por alguma outra coisa, no momento aí de uma publicação em definitivo, né? Publicação em definitiva, é porque eu espero que você vá lançar um livro com esse tema, tá? Para levar a sua dissertação para leitura. Então, quando a gente for publicar, para a gente pensar em algo que reflita melhor, né? Porque eu entendi o impacto, eu não tinha pensado nisso. Muito obrigada, professor Túlio. A gente traz impacto num sentido que não é o sentido da pesquisa, de fato.
mas a gente vai refletir sobre isso depois. Professora Paula, mais uma vez, muito obrigada também pela sua colaboração nesse trabalho. Essa pesquisa não seria nem metade do que ela é se não fossem as suas aulas, né? E eu agradeço muito pelo tanto que eu tenho aprendido com essa conexão com a psicologia que a gente tem feito. E te passo a palavra para que você faça novas considerações, para além daquelas da qualificação que já colaboraram tanto. Muito obrigada, professora. A palavra é sua. Bom dia, todo mundo, pessoal. Graziela, né, Gabriela, obrigada, né, pelo convite por participar aí da banca, né, de qualificação, que é um momento, acho que é um momento tão rico, né, que a gente olha o trabalho no momento pré-defesa, né, e a gente eu brinco que a banca de qualificação é o ferrinho de dentista, né, que a gente fica ali, ferrinho de dentista, apontando os furos, mas eu queria cumprimentar também, né, o professor Túlio César, por esse momento de troca, né, aqui, e poder escutar também. Eu acho muito interessante esse momento da banca, que quando a gente lê um trabalho, a gente lê o trabalho a partir da nossa história também, né, a gente faz um foco, a gente escolhe questões que nos tocam e nos chamam para comentar, e também escutando o professor Túlio me gerou, né, a partir do trabalho da Grazi e do comentário do professor, novas questões, e assim eu acho que a gente vai fazendo o saber, né, e a lógica do trabalho acadêmico fluir de uma maneira dinâmica. Mas eu acho que o que eu podia contribuir para o trabalho da Graziella foi trazido na banca de qualificação, né, a partir de uma primeira leitura, mas eu queria só trazer mais, reforçar algo que eu já tinha dito na qualificação, né, como esse momento é um momento de fechamento, mas eu sempre digo que o momento é um momento de fechamento e um momento de abertura. Eu falo que uma boa pesquisa, ela nunca se encerra, ela nunca acaba, né? Os grandes autores, eles sempre têm obras, ele nunca tem um livro só, né? Se a gente pensar obras, o Freud mesmo que você usou, né? São 24 volumes, né? Então, assim, porque a complexidade, às vezes, de um tema, ela exige que uma pesquisa, um tema que puxa outro, que vai exigindo um certo aprofundamento e complexificando a questão. A questão que você traz, Grazi, eu comentei isso na banca de qualificação, ela é uma questão, e o professor Túlio, né, colocou também, ela é uma questão interdisciplinar. Ela é necessariamente interdisciplinar. A sua questão, ela precisa, eu brinco que ela precisa do ponto de vista da filosofia, você trouxe a psicologia, mas também, né, da possibilidade, você daria uma possibilidade de analisar a economia, né, a lógica da própria questão tecnológica. Então, assim, é um tema que ele é muito plural. E você fala no trabalho que as bolhas, né, e o tema do seu trabalho, isso vai na contramão da pluralidade. Eu achei muito interessante essa dialética, porque o seu tema ele é plural. E você faz uma crítica exatamente da redução da pluralidade enquanto forma de pensamento, de existência, uma redução muito empobrecida de humano, né? Que você pega, como o professor Túlio falou, assim, um link, uma notícia, uma frase, né? O título de uma notícia ganha um estatuto de verdade e o sujeito desenvolve uma ideia muito fechada a respeito da própria realidade, né? E da complexidade que é a realidade vivida e principalmente a realidade humana, né? Que que traz uma grande complexidade. Então, você traz aqui, talvez, o título, né? A ideia do título, quando a Gabi a gente traz essa contribuição para a discussão aqui, do impacto, que realmente talvez o impacto dá essa tonalidade que o professor Túlio marcou, mas talvez porque também você conclui trazendo não o impacto, você conclui trazendo os efeitos, né? Os efeitos disso que você está trabalhando, do ponto de vista social, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista psicológico, né? Talvez não é o impacto, né? São efeitos que você analisa, justamente por isso que você precisou de fazer uma pesquisa interdisciplinar, porque você vai trazer os impactos não, desculpa, os efeitos, né? Deslocando um pouco, talvez, da ideia do impacto, né? Mas eu disse na qualificação e acho que
tem uma potência muito grande, né? Seu texto, sua escrita, muito clara, muito... a gente acompanha, eu disse isso na qualificação, eu vou repetir aqui, que eu acho que esse momento é um momento de fechamento, mas a gente acompanha o quanto que você estudou, o quanto que você aprofundou, o tanto de referência, né, que você usou. Você vê o esforço de organização teórica, de questões e autores que não são fáceis, não são simples, né? Você sai da sua bolha, eu acho que é muito interessante, né? Já que você está falando da bolha, a gente escuta, né? A gente tá acostumado na psicologia a perceber as palavras e você sai da sua bolha para poder sair da caverna da pesquisa jurídica, né? Você saiu daí da caverna do campo jurídico para você ver luz. Né? Então, eu acho que na sua pesquisa, a interdisciplinariedade, ela é isso, né? Inclusive, tem sido muito valorizada a pesquisa interdisciplinar justamente por isso, né? Porque ela amplia as possibilidades de análise, deixando o trabalho mais rico, mais complexo, né? E mais original. Ainda, que é o que eu disse também na qualificação, ainda que no mestrado a gente não exija um alto grau de originalidade no sentido, né, de uma coisa 100% nova, muito mais uma organização de ideias, mas eu vejo seu trabalho original, assim. A forma como você articula as ideias e a forma como você topa se aventurar, né, sair da caverna, sair da bolha, né, para poder se aventurar aí em novos estudos e a coragem, né, como o professor Túlio, eu acho que isso traz um mérito enorme para o seu tema, para o seu texto, que talvez vai ter que te lançar para uma continuidade dessa pesquisa num doutorado, porque seu tema ele é complexo, ele exige talvez uma continuidade de estudo para uma publicação, inclusive que possa se fazer circular, né, tudo que você coloca aqui no seu texto. Enfim, o Byung-Chul Han, né, eu gosto muito de ler o Han, porque ele traz uma atualidade, né, do campo filosófico, mas ele faz também uma interface com o campo psicológico, ele é um autor interdisciplinar, né, o Han. Ele busca de várias fontes, né, da economia, quando ele vai falar, né, na própria lógica da psicopolítica, na crítica ao neoliberalismo, a lógica do neoliberal, da alienação, né, e aí, acho que você traz um pouco disso na conclusão, né, quando você vai falar da questão do sujeito que acredita ser livre, né, que não precisa mais do controle da instituição, porque ele próprio faz a própria vigilância de si, né, ele mesmo, com a intenção de se sentir livre, ele se pune, ele mesmo se controla, ele mesmo já gera a própria vigilância e a alienação, a própria lógica, vamos dizer assim, socioeconômica. Mas só por fim mesmo, porque eu já trouxe muitas contribuições na qualificação, mas, de novo, né, marcando esse momento de encerramento, eu acho que você elege, né, um objeto de estudo que ele é muito atual, né, eu acho que é importante trazer a atualidade do seu tema e a importância do ponto de vista da sua leitura sobre o tema para o campo jurídico, para o campo psicológico. Quer dizer, seu trabalho é um trabalho que ele se expande, né, do ponto de vista do seu leitor. É um trabalho que ele interessa a vários campos, né, exatamente porque você amplia a perspectiva de análise, não reduzindo o seu tema, mas abrindo. E eu acho que uma boa pesquisa de mestrado é aquela que deixa perguntas, porque a gente nunca esgota todas as perguntas. Quanto mais a gente estuda, mais perguntas a gente vai ter. E é por isso que os grandes autores não têm um livro só, né? Porque eles vão abrindo, eles vão estudando, vão respondendo um pedaço e vão abrindo perguntas, né? Na medida que se complexifica, vão abrindo perguntas e novas questões, que é muito interessante, que isso abre espaço para a continuidade aí da pesquisa, já que seu tema, né, te exigiu tanto estudo. Então, fica essa indicação, né, que você continue essa pesquisa, que você publique, né, e que você esteja conosco, né, no programa, divulgando os seus estudos. E só também agora, de fato, o último ponto, era muito interessante ver nas aulas como que você... nas aulas você
colocava muitas questões eu falo que quando a gente se incomoda, a gente desacomoda, né? Ou a gente está incomodado, às vezes, com algum ponto, com a ausência de respostas, com isso, o incômodo é muito bom na pesquisa científica, né? Na pesquisa acadêmica. Quando a gente se incomoda com um tema, com um ponto social, com algum lugar, né? Com uma questão jurídica, isso nos desacomoda do lugar comum, né? E isso nos lança para o novo, né? Então, assim, queria te dar os parabéns, agradecer por ter, né, tido trocas com você, né, nas aulas e por ter a oportunidade de ter lido o seu trabalho, né? E a professora Gabriela pela confiança, né, de trazer as contribuições e agradecer aí também o diálogo com o professor Túlio, né? Então, vou passar para você, eu não fiz nenhuma pergunta, são só contribuições, mas para nesse momento de encerramento mesmo. Graziela, caso queira comentar os comentários da professora Paula, fique à vontade. Eu queria agradecer a professora Paula, né? A professora já tinha trazido inúmeras contribuições, né, na banca de qualificação, né? Nas aulas também, né, que eu cursei com ela, eu cursei 2 e só não cursei mais porque acabaram, né, os meus créditos, né? Quando eu descobri a professora Paula, já tinha terminado, assim. Mas foram aulas, nossa, sensacionais, que realmente abriram minha mente e que realmente trouxeram essa disciplina da psicologia que eu né, não conhecia tanto, que eu achei assim super interessante e parece que assim, fechou, né, tudo que eu tinha pensado quando eu iniciei, quando eu pensei em fazer o mestrado, né, que eu primeiro pensei nesse tema, que era um tema que me incomodava, né, bastante, né, até então eu achava que era só fake news, chamava de fake news, e eu ficava sem entender por que as pessoas agiam daquela forma, por que tinha tanta desinformação perto de mim, e foram 2 anos cursando mestrado, passei praticamente todo esse tempo, né, estudando, pesquisando e desenvolvendo. Realmente foi desafiador. Alguns autores, como Habermas, mais do que outros, e é muito denso, achei um grande desafio, mas a gente tenta esgotar um tema, mas essa é uma missão praticamente impossível, né? Até o final eu estava ali, sentava, escrevia, sentava, vinha uma ideia nova, e a gente tem que entrar no modo concluir, né, em algum momento, mas realmente foi bom, eu acho que eu fiquei com essas dúvidas, com essas questões, e como o professor Túlio falou, como a Gabi falou, e a professora Paula, eu acho que podem vir novos desdobramentos, né, dessa pesquisa, eu acho que realmente o trabalho ele abriu mais, né, mais questionamentos, e eu percebi que realmente essa pesquisa, acho que ela precisa continuar. Sobre o estudo interdisciplinar, realmente, né, eu descobri que ele era essencial para tratar dessas questões. Esse trabalho realmente já nasceu interdisciplinar, não tem como você falar, né, do comportamento das pessoas, né, no ambiente virtual, né, regulamentar, né, a conduta das pessoas sem compreendê-las, né, é o que o professor Túlio falou também, e por isso acho que esse trabalho ele sempre foi interdisciplinar, ele exige, né, uma abordagem interdisciplinar, e acho que foi isso. Eu espero que eu tenha conseguido aqui responder, né, os comentários, os questionamentos. Eu vou levar em consideração todos os apontamentos aqui, né, sugestões de melhora, né, para as minhas correções, né, e para encerrar eu quero agradecer novamente a ilustre banca, professora doutora Gabriela, né, professora doutora Paula, professor doutor Túlio, né, agora acho que a Gabi vai falar, né, não sei como é o protocolo. Não, só fazer algumas considerações aqui no final, porque eu acho que elogios têm que ser públicos, né? O seu trabalho, eu acho que ele reflete, inclusive, uma maturidade, Grazi, que é um negócio muito interessante, que você é uma das poucas pessoas que eu conheço que vai ter 2 mestrados, né? Você não veio do mestrado para um doutorado. E isso é um negócio interessante, porque quando a gente lê o seu trabalho, você vê que tem uma pesquisadora madura ali, alguém que já passou por isso. E a Paula comentou sobre sua forma de escrever, sobre a profundidade do seu tema. Eu estava aqui pensando, porque ela comentou também que ela gosta muito do Churran, e eu também gosto muito dele por um motivo
que é muito parecido pelo que eu gosto do seu trabalho. Ele escreve coisas de extrema densidade, de uma forma muito breve, que parece que ele está falando de um negócio muito simples, que primeira vez que você lê, você fala, entendi. Depois você volta, você lê, você vê que tem 300 nuances por trás daquilo, e aí ele faz ficar fácil de ler um negócio que é muito difícil. O seu trabalho faz um negócio parecido, olha que interessante, né? Você escreve, e você não só escreve, você também fala, né? Eu fiquei vendo você defender a sua dissertação e falando na tranquilidade, numa voz que guarda aí alguma meiguice de um tema tão pesado, né? De um negócio tão sofrido que nós estamos passando. Falei, ela fala igualzinho ela escreve, olha que bonito, né? Você tem uma personalidade imensa no seu texto, no seu falar, na forma como você aborda as coisas, e isso é muito original, né? Isso faz o trabalho ficar ainda mais interessante, porque eu vejo a pessoa que eu estou vendo aqui na defesa escrevendo, e aborda assim numa tranquilidade imensa, temas dos mais espinhosos. Eu acho que o tema que você está escrevendo sobre ele, nós vamos precisar cada dia mais falar sobre ele, e é uma preocupação de todos nós quando a gente está escrevendo um trabalho, de será que o meu trabalho vai envelhecer mal? Será que ele vai sair da cena em algum momento? Será que ele vai se tornar desatualizado? E aí, quando você observa que no seu trabalho você está buscando autores como Freud, que tem tempos já que escreveram e ainda são atuais, você observa que seu trabalho ele vai envelhecer bem demais, porque cada vez mais a gente vai precisar de pesquisas sobre desinformação, porque tem sido muito, muito difícil ser pesquisador, ser um estudioso nos dias atuais. Vocês que estão aí assistindo, que estão fazendo um mestrado, né? Os nossos examinadores já estão acostumados com isso, mas vocês que estão começando aí na jornada de sala de aula, vocês vão observar como os nossos alunos, que há 15 anos, quando eu comecei, eles chegavam contaminados pelo Datena, né, pelo Cajuru, pelo Cidade Alerta, eles chegam contaminados por várias outras coisas hoje, de coisas que eles me falam, que eu falo assim, eu nunca ouvi falar sobre isso, porque a Carmen Lúcia fez tal coisa, eu falo, meu Deus, que dia que ela fez isso? Não é possível que existe uma decisão em que ela falou algo próximo disso, mas pelo que o professor Túlio falou, a professora Paula falou, de um link com uma informação que a pessoa não clicou, que está escrito fulano de tal fez tal coisa, né? E que pode ser aí das coisas mais diversas depois que você abre, e aí você pode abrir, pode não abrir, aquela informação está no seu inconsciente, e aí você passa ela para frente. Eu me recordei que ontem à noite, antes de dormir, eu fui ver notícias aleatórias no telefone, e aí depois da notícia tem aqueles links de 80 coisas que você acha que você quer clicar em todas. E aí tinha lá, conheça o novo amor da Paola Oliveira. Ai, gente, não é possível que terminou, o casal mais bonito do Brasil. E eu falei assim, eu não vou abrir. Eu vou abrir, eu vou gastar 10 minutos nisso aqui, e no final, possivelmente, o novo amor dela é um carro, é o cachorro que ela ganhou, não é o relacionamento que ela trocou, mas o título me induz a pensar que ela terminou, né? E assim como todos os outros títulos que estavam na sequência, tipo, o estado de fulano de tal é inacreditável, conheça o drama de saúde de fulano, e aí o drama de saúde do fulano é porque ele tem dor de cabeça uma vez por mês, e aí você pensa que a pessoa está morrendo, né? Coisas do tipo. Tem sido cada vez mais necessário discutir o seu tema, vai ser cada vez mais importante, e a gente entrou numa lógica inescapável, assim, de precisamos enfrentar os problemas da desinformação, e você faz um percurso muito interessante, de primeiro eu vou entender por quê, né? Eu concordo com o professor Túlio, e você se justificou muito bem, de eu não preciso achar de uma vez a resolução do problema, mas quando a gente entende por que a gente tem um problema, é quase terapêutico, né? Você faz uma terapia coletiva aí para a sociedade, de vamos identificar a origem dos nossos problemas, por que a gente está passando por tudo isso, que aí depois talvez a gente nem precise de direito para isso, depois que eu entender, porque a gente sabe como é que a gente é contaminado pelo algoritmo, e quando eu sei, eu consigo me policiar de eu não vou clicar no link do novo amor da Paola Oliveira,
né? Porque isso não pode tomar o tanto de tempo que vai tomar, e não é sobre o que eu estou achando que é. A gente consegue fazer esse autopoliciamento, essa contenção da gente mesmo, porque a gente sabe onde está o problema, né? Então, seu trabalho tem uma importância gigantesca. Eu queria te parabenizar, falar que foi muito fácil te orientar, foi muito gostoso ler seu trabalho. Eu fico muito feliz de participar desse momento. Professora Paula, a gente já fez bancas antes, o professor Túlio é a nossa primeira vez aqui na FUMEC. Eu, por questões de poupa-tempo, né, que não é algo que a gente tem muito sobrando hoje em dia, e por uma questão principalmente de transparência, eu tenho optado por fazer as deliberações sobre aprovação e reprovação assim no ao vivo, sabe? Principalmente porque quando é para reprovar, a gente já não deixa nem chegar até aqui, né? E da gente ver os comentários que são feitos. Aqui na FUMEC, eu não me lembro se na sua época que você defendeu o mestrado em 2017 havia nota, mas hoje em dia a gente não tem nota mais, né? A gente tem o aprovado sob condição, que é aquele trabalho que ele precisa urgente de revisões antes de ser depositado definitivamente, e temos o aprovado com distinção. A distinção, ela exige do candidato que ele tenha média global superior a 90 e pelo menos um artigo publicado com extrato superior a B1 ou A em coautoria com o professor orientador. Caso não seja hipótese de distinção, cabe ainda um voto de louvor na ata de defesa. Em relação à distinção, sem querer defender o meu peixe aqui no caso, né, a gente tem admitido as publicações nos anais do Comped, porque a CAPES, pelo Qualis, elevou ele a extrato de A1 para fins de pontuação na plataforma Sucupira. Né? A Graziela, ela me informou ontem, porque essas contas eu já não me lembrava, foram 6 artigos publicados comigo. Todos comigo? Não, né? Professora. Então tá bom, eu pensei que eu não publiquei esse tanto, não. E mais 2. E os outros 2 foram no Comped também. Isso, os 6 no Comped. Beleza. E, além disso, a Graziela chegou ao final do mestrado com uma média global de 97,86. Sabia disso, doutora? Você chegou com essa média ao final? Então, obviamente, para distinção, preciso de um trabalho excepcional, média global e publicação. Apresentados, então, os nossos critérios de avaliação, eu passo a palavra aos examinadores para que vocês possam deliberar conjuntamente aqui comigo. O professor Túlio, que está vindo, né, membro externo, para colocar primeiro, depois eu comento. Bem, assim, aprovado, né, óbvio, aprovado. Se pudesse colocar uma condição, professora Gabriela, a condição de que ela publique, não a condição para depósito, mas a condição para o aprovado com ressalva de que esse trabalho seja amplamente divulgado e traga novos frutos, né? Eu não sabia dessa potência de produção de artigos científicos, então talvez até desdobramento dessa ordem, né? Professor, eu não sei exatamente, né, a distinção, eu vou deixar isso com a orientadora. Eu acho que até pela orientação, né, essa questão até que entra nota, não me sinto confortável de entrar nessa, né, na avaliação da disciplina, né, mas assim, pelo menos o louvor eu acho que caberia, sim, né, e se tiver jeito de colocar uma observação, a nota de rodapé, né, que ela foi constrangida publicamente a publicar em breve, né, o fruto do seu trabalho. Eu gosto que isso não é uma recomendação, é um constrangimento, né? Eu gostei disso. A recomendação é opcional. Eu não estou recomendando, eu estou te coagindo a publicar, é isso mesmo, tá certo. Professora Paula? Totalmente de acordo, né, com a aprovação, né, parece que ela tem os critérios, então, de distinção, e a nota do louvor também. Eu acho que o esforço dela, né, assim, não é um esforço qualquer, né, o tanto de que ela pesquisou, as obras densas que ela foi. Então, se a gente, eu estou com o professor Túlio também, de acordo também com a questão da publicação,
né, vincular a publicação aí, porque de fato é um trabalho que precisa ser divulgado, né? E eu esqueci de comentar uma coisa. Essa potência toda de publicação, né, que o professor Túlio comentou, tem um motivo, e eu gosto de falar isso em público, até porque nós temos outros mestrandos assistindo aqui nessa mesma condição, ou que vão assistir. A Graziela foi bolsista da CAPES ao longo desses 2 anos do mestrado, né? Então, o nosso agradecimento, primeiro, à CAPES por financiar pesquisas, né? Por nos proporcionar a possibilidade de nos dedicar mais à pesquisa. Então, essa publicação da Grazi é porque ela honrou o fato de ser bolsista da CAPES ao longo desses 2 anos e respondeu aí à altura. Então, dito isso, eu concordo com a aprovação, obviamente, e eu, diante de trabalhos que são diferenciados, eu gosto de atribuir a distinção, sabe? Ainda mais com muita publicação, com média global alta, então ninguém se opondo, né? Posso, então, fazer a leitura da ata. Então, às 9h30 do dia 27 de fevereiro de 2025, instalou-se a comissão examinadora do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade FUMEC para avaliação final da dissertação da candidata Graziela Akel Alvarenga. O trabalho com o título O Impacto da Desinformação e das Bolhas Virtuais no Estado Democrático de Direito foi avaliado pelo professor doutor Túlio César Pereira Machado Martins, pela professora doutora Paula Dias Moreira Pena, e assim como pela orientadora, que sou eu, professora Gabriela Oliveira Freitas, votando todos à unanimidade pela aprovação, com indicação da orientadora pela distinção, o que foi aceito pelos demais candidatos da banca, pelos examinadores da banca. Então, dito isso, em nome do excelentíssimo senhor reitor da Universidade FUMEC, eu tenho a honra, a imensa felicidade e o orgulho de te declarar mestra em Direito Público pela Universidade FUMEC, nessa véspera de carnaval em que a senhorita pode sair festejando por aí, contando ao universo que a senhorita tem 2 mestrados, né? Então, parabéns, Graziela. Muito obrigada, quero agradecer novamente, estou até emocionada aqui. Vocês não podem ficar emocionados que eu choro junto, é muito feio a gente ficar chorando quando está examinando os trabalhos dos outros. Não tenho nem palavras, Gabi. Foi, assim, muito fácil trabalhar com você, né? Eu já falei isso, você comentou, foi muito fácil, foi muito enriquecedor. A Gabi foi uma orientadora atenta, assim, sempre pronta para ajudar, fez as correções quando precisava e sempre me jogou para cima. E obrigada também, professora Paula, professor, né, que também trouxe, né, essa luz sobre a psicologia para o meu trabalho, me inspirou tanto com as aulas. Professor Túlio, muito obrigada pela disponibilidade, né, estar aqui quase na véspera do carnaval, né, leu todo o meu trabalho, fez muitos apontamentos, né, fez um estudo assim, minucioso sobre o meu trabalho e contribuiu muito. Agradeço também a CAPES, né, que propiciou também, né, e concedeu a bolsa de estudos, né, que bom que eu consegui concluir fazendo jus, né, a esse benefício. Agradeço também, né, doutor Flávio, que está aí, meu marido. Obrigada, amor. E todos os demais presentes, muito obrigada. Um bom dia para todos aí. Parabéns, Grazi. Parabéns, Flávio, né? Familiares aqui presentes, né? Os amigos. Que quem se dedica à pesquisa científica sabe que quando um decide fazer, todo mundo vai junto, né? São eventos importantes que a gente tem que abrir mão, momentos felizes com a família que a gente precisa ficar em casa e dedicar à pesquisa. Então, mais uma vez, parabéns, Gabriela, parabéns, Flávio. Não sei se seus parentes estão aí, seus colegas de trabalho, os colegas da faculdade. Então, parabéns, professora Gabriela, né? E venham muitos trabalhos assim, inovadores. Então, com isso, eu declaro encerrados os nossos trabalhos dessa manhã de quinta-feira, com a mais nova mestra da Universidade FUMEC. Agradeço mais uma vez ao professor Túlio, à professora Paula, a todos vocês que nos acompanharam.
E até a próxima. Tchau, tchau, gente. Bom carnaval e bom descanso agora, Grazi. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Um Bom dia beijo. a todos. Até mais. Tchau.